evangelização. Então, eu introduzo a minha participação com a apresentação do nosso projeto. Você pode encontrar um pouco mais do nosso trabalho nas redes sociais. Temos página no Facebook e no Instagram. Coloque lá Cruzada a Mensagem do Reino. Siga e você vai ver o que Deus tem feito. Fora isso, nós temos também o cuidado de estarmos sempre vinculados a igrejas locais que creem na atual cooperação do Senhor com a pregação do Evangelho através de curas, milagres, maravilhas. Porque é assim que nós temos visto o Senhor operar e salvar pessoas. É muito comum, você vai conferir nas nossas redes sociais, enfermos que são curados, pessoas que são libertas. E isso, irmãos, é o Senhor cooperando com a ministração do Evangelho de Jesus Cristo. Nós não pregamos um evangelho light, não pregamos um evangelho açucarado, pregamos o evangelho bíblico. O pecado existe, atinge todos os homens precisam se arrepender dos seus pecados e seguirem a Cristo. É isso que pregamos. Amém? Quantos estarão orando por nós? Glória a Deus. Amém. Agora, dia 25, estaremos realizando aquilo que chamamos de ativação na nossa igreja local, na igreja onde nós congregamos há 17 anos. E no mês de maio, estaremos avançando um pouco rumo ao sertão daqui da Paraíba, numa cidade chamada Mato Grosso, pertinho ali, a cerca de 284 quilômetros de Campina Grande. Amém? Então orem por nós, para que o Senhor esteja nos dando a palavra e cooperando conosco, operando maravilhas e milagres naquele lugar. Abra sua Bíblia, por favor, na carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 2. Efésios capítulo 2. Isso, aproveitando alguns irmãos que já assim o fizeram, se ponham em pé, por gentileza. Efésios capítulo 2, versículo de número 17. E vou fazer uma leitura a princípio sozinho e após eu vou contar até 3 e toda a igreja vai repetir comigo o versículo. Diz assim a palavra do Senhor. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto. Toda a igreja no 3. 1, 2, 3. Mais uma vez. 1, 2, 3. E vindo ele... Muito bem, sente-se, de Bíblia aberta, nós estaremos consultando esta e outras passagens da Escritura. Tendo em vista, irmãos, que este é um culto de missões, um culto missionário, eu tenho a responsabilidade de incentivar você a esta importante tarefa. E evangelizar é uma das coisas que eu aprendi ainda na minha infância. Eu aceitei a Cristo muito cedo, em uma cruzada evangelística, aos 8 anos de idade. E ainda criança eu aprendi 4 coisas no meu discipulado. A primeira coisa que eu aprendi é que eu preciso ler a Bíblia. A segunda coisa é que eu preciso orar. A terceira coisa, que eu preciso congregar. E a quarta coisa, eu aprendi que como crente, que como salvo, eu preciso testemunhar de Cristo Jesus. E muito cedo fui instruído a compartilhar da minha fé com outras pessoas. E com isso consegui trazer para a fé cristã vários primos, primas, tias, parentes ao Evangelho. E isso se intensificou ainda mais aos 14 anos, quando o Senhor me batizou com seu bendito Espírito Santo. Mas foi nas páginas da Bíblia Sagrada que eu encontrei fundamento, base, para entender a importância que há na vida de evangelização. Foi nas páginas da Bíblia Sagrada que eu encontrei subsídios para fortalecer o meu entendimento
de que é importante proclamar o Evangelho de Cristo. Portanto, nessa noite eu quero falar para os irmãos a respeito da importância da evangelização para a igreja local. Você pode repetir comigo, por gentileza, a importância da evangelização para a igreja local. Em primeiro lugar, eu quero falar para você essa noite que evangelizar é importante porque, primeiro, Jesus nos deu o exemplo. Nós veremos em Mateus capítulo de número 11, versículo 28 e 29, que o discipulado de Jesus, ele era composto de aprendizado. Jesus lança um convite em Mateus capítulo 11, dizendo: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Sou manso e humilde de coração. Jesus, ele convida pecadores, em Mateus capítulo 4, para que o seguissem. E esse convite de Jesus é seguido de obediência. A Bíblia diz que Pedro, diz que João seguiram Jesus, mas este seguir, ele tinha uma função. Que função era essa? Aprender de Jesus. Mas, quando nós observamos o discipulado de Cristo, nós percebemos que era semelhante, muito semelhante, ao que acontecia naqueles dias entre os gregos e até mesmo entre os rabinos judeus, que era um discipulado não somente didático, de um preenchimento cognitivo, de aquisição e assimilação de conhecimentos bíblicos, mas era um discipulado que visava também a prática e a reprodução do caráter, da vida, mas também das obras do seu mestre. Repito, o discipulado de Jesus não era somente teórico, ou falando num linguajar atual, não era somente teológico, mas era um discipulado prático, onde os seus discípulos tinham a incumbência de reproduzir as suas práticas, conceitos, ideais. Isso é tão interessante e tão vivo nas páginas das Sagradas Escrituras, que Lucas, quando escreve o livro de Atos, no capítulo 1, versículo 1, ele diz o seguinte: escrevi o primeiro tratado ao Teófilo a respeito das coisas que Jesus começou, não só a fazer, mas também a ensinar. Porque Lucas escreve o prefácio do livro de Atos dessa maneira. Ele não diz somente que Jesus fez, mas diz que Jesus começou a fazer e a ensinar. Por quê? Marvin Vincent, um comentarista do grego, diz que a intenção de Lucas provavelmente era que o leitor do livro de Atos entendesse que naquele livro agora, Jesus continua a fazer e a ensinar agora através dos seus discípulos. Então entenda, Jesus ele nos deu um exemplo de que é importante evangelizar, porque ele evangelizou. O texto aqui em Efésios capítulo 2, versículo 3 diz: e vindo ele, evangelizou a paz. E por que ele evangelizou a paz? Porque nós aprendemos ao ler a carta aos Romanos, que justificados pela fé em Jesus, temos paz com Deus. Porque outrora estávamos em inimizade. A Bíblia diz em Romanos 4:10, que já chegamos a ser inimigos de Deus. Por quê? O pecado que habitava em nós, que estava entranhado em nós, nos separava, nos distanciava de Deus. Então Jesus veio e evangelizou, proclamou as boas novas de paz. Então Jesus nos deu o exemplo. Então veja, Mateus capítulo 4, versículo 17, Jesus inicia seu ministério, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E em Mateus capítulo 10, versículo 8, ele, como que em um estágio de campo,
envia os seus discípulos. Aqui em Mateus capítulo 10, o texto diz que ele envia 12. Em Lucas capítulo 9, nós temos Lucas descrevendo essa primeira comissão. Em Lucas capítulo 10, Lucas nos trata do envio de outros, agora 70 discípulos. Então eles são enviados nesse estágio de campo, e Jesus lhes deu a mensagem: vão, entrem de cidade em cidade, por onde eu devo passar, e anuncie-lhes o reino. Diga para eles: o reino de Deus está chegando. Mas também curem os enfermos, expulsem os demônios, limpem os leprosos, ressuscitem os mortos. De graça recebeis, de graça dai. Então Jesus, ele não somente evangelizou, ele instrui os seus discípulos também a assim o fazerem. Ele instrui os seus discípulos a evangelizarem. Mas agora, talvez você pense: mas Emanuel, isso é muito bom, é verdade, Jesus evangelizou. A Bíblia diz em Lucas capítulo 4, versículo 18, que após Jesus ter sido batizado, Jesus ter sido ungido, cheio do Espírito, ele diz: olha, o Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu. A unção de Jesus aqui é uma capacitação sobrenatural para o serviço. Assim como os profetas receberam esta capacitação no Antigo Testamento, e assim como os discípulos receberiam no dia de Pentecostes, e Pedro disse que esta promessa de capacitação sobrenatural era para os judeus que estavam lhe ouvindo, mas também para tantos quanto o Senhor nosso Deus chamasse. Essa promessa é para vós, disse Pedro. Então Jesus, após isso, após ser cheio do Espírito, ele passa a pregar este evangelho. E ele, proferindo o discurso de Isaías, naquilo que para nós é Isaías capítulo 61, ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar, para anunciar as boas novas aos pobres. Então, talvez você pense: amém, Jesus assim o fez com excelência. Muito bom, os discípulos assim o fizeram com excelência, porque aprenderam de Jesus, que legal, bacana. Mas isso não é nossa obrigação, Emanuel. Engano nosso, engano seu. Porque Jesus, ele olha para os seus discípulos em Mateus capítulo 28, versículo 19, e diz assim: então ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Tanto a promessa da presença perene de Jesus, quanto o mandamento do ir e ensinar, discipular, são para a igreja hoje. Por quê? Porque os discípulos, por exemplo, não estão presentes conosco. Então, essa promessa de o Senhor está conosco todos os dias até a consumação dos séculos, não eram para os discípulos como figuras pessoais, mas para os discípulos como a igreja em potencial. Jesus, quando olha para eles ali, não os vê como unicamente Pedro, Tiago, João, pessoas, indivíduos, mas ele olha como a célula que formaria a igreja. Então, para a sua igreja, Jesus deixa a promessa: eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Você crê nisso? Amém? O Senhor está convosco, sim ou não? Mas também fica o mandamento: ide e ensinai todas as nações. O mandamento, assim como a promessa, é para você, é para mim. Jesus promete estar convosco, promete estar contigo, mas também ordena a mim e a você: ide e ensinai todas as nações. Jesus disse em Mateus, ou melhor, Marcos 16:15, portanto, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9, ou melhor, 1 Pedro 2:9. O apóstolo disse o seguinte: nós normalmente destacamos a parte inicial do texto. Vós sois a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Mas existe um porquê, um propósito: para que anuncieis. Veja, anuncieis as virtudes
daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É tendência nos nossos dias alguns irmãos tomarem aquela frase que creio ser de Francisco de Assis: fale de Jesus, se preciso for, use palavras. E nós romantizamos isso. Só que o mandamento bíblico da grande comissão não é composto apenas da vivência do Evangelho. Esse discurso é muito bom para quem está acomodado, para quem tem vergonha de falar o que Jesus fez na sua vida, mas biblicamente não se sustenta, porque o bíblico é proclamação, o bíblico é anúncio. Não basta viver o Evangelho, não basta dar um bom testemunho de cristão. As pessoas que estão ao seu redor precisam ouvir da sua boca o que Jesus fez na sua vida e é capaz de fazer na vida delas. Jesus nos deu o exemplo para que assim como Ele fez, nós venhamos fazer. Em segundo lugar, porque é importante evangelizar. Porque somente através da proclamação do Evangelho, o homem pode ser salvo. Quem aqui por acaso foi salvo em casa, escutando flashback, música de Roberto Carlos? Ninguém. Quem por acaso aqui foi salvo quando estava há anos atrás num parque de diversão, numa roda gigante, e do nada, pá, teve uma estrada somente, então eu preciso me converter? Ninguém. Você precisou ouvir o anúncio da proclamação do Evangelho. Você precisou ouvir a respeito do plano da salvação. O Evangelho contém uma mensagem que nenhum outro discurso humano, que nenhum outro discurso filosófico possui. Eu nunca ouvi falar de alguém que foi salvo ao ler a República de Platão. Eu nunca ouvi falar de alguém que foi salvo lendo as poesias de Luís Vaz de Camões. Eu nunca ouvi falar de alguém que foi salvo lendo William Shakespeare, lendo O Pequeno Príncipe. Não, mas única e exclusivamente o homem só pode ser salvo ao ouvir a proclamação do poder de Deus, que é o anúncio da mensagem da cruz. O apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18, que esta palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus para a nossa salvação. Não existe uma outra mensagem que deve ser anunciada. Não existe. A única mensagem que deve ser anunciada pela igreja é o Evangelho. E por que devemos evangelizar? Porque somente através da proclamação do Evangelho o homem pode ser salvo. E do que é composto o Evangelho? Eu sei que a tendência, nós com as nossas diversas correntes doutrinárias, querermos estreitar mais ainda a porta, que já é estreita. Mas me permita, por favor, ser-lhe sincero, ser franco com você. Mas você não é salvo ao descobrir sobre sinergismo, monergismo. Você não é salvo ao ouvir os desdobramentos de doutrinas como predestinação, vocação, chamado. Mas a simples anunciação do pecado, da queda, da redenção, de que Jesus desceu do céu, enviado por Deus Pai, para morrer em favor de pecadores na cruz do Calvário. E isso para nós é redenção. Para o mundo é loucura, mas para nós é redenção, é perdão. Isso basta para que homens e mulheres mergulhados no pecado, mergulhados na promiscuidade, na miséria, sejam alcançados e transformados de uma vez por todas. Foi essa mensagem que eu ouvi. Eu me lembro como se fosse ontem,
naquele ginásio, o pregador que dias atrás tive o privilégio de reencontrá-lo pelas redes sociais, um evangelista batista chamado Sammy Tippett. Ele anunciava aquela pregação, aquela mensagem à la Billy Graham, apontava o dedo para a multidão e dizia: você precisa se arrepender dos seus pecados. Você já parou para pensar se recebeu o perdão dos seus pecados? Você já parou para pensar para onde você vai se você morrer hoje? E todas essas perguntas dentro de mim ecoavam. E eu não tinha resposta certa. Mas ele me aponta o caminho. Ele me aponta o caminho do Calvário. Ele me aponta o caminho da cruz. Ele me aponta o caminho dos cravos. Ele me aponta o caminho da coroa de espinhos. Ele me aponta o caminho daquele jovem galileu com a sua face desfigurada, ensanguentado, pendurado no madeiro. Isso bastou para que eu entendesse que era pecador. Estava caminhando para o inferno. Isso bastou para que eu me arrependesse dos meus pecados. E hoje, 25 anos depois, eu estou aqui incentivando você como igreja do Senhor. Anuncie o Evangelho, porque somente o Evangelho é capaz de trazer salvação para uma alma que está perdida. Anuncie o Evangelho. É através da evangelização que o homem tem acesso ao Evangelho de poder, que transforma. A nossa religião, as nossas denominações, elas podem até nos adestrar, nos mostrar como devemos nos comportar no serviço religioso. E lá fora, você continuar sendo a mesma pessoa, perdida e distante de Jesus. Mas somente a proclamação do Evangelho pode retirar de dentro do coração do homem aquilo que o afasta e distancia de Deus. Eu não entendo como é que alguém que foi salvo por Jesus, que estava no mais profundo abismo, literalmente à beira das calçadas, ou que entende que é pecador e que estava caminhando para o inferno, não é sensível a anunciar esta mesma mensagem às pessoas que lhe rodeiam. É inconcebível isso. Se Jesus te salvou, como eu creio que Ele assim o fez, você precisa fazer como aquela mulher samaritana. Eu acho lindo. Ela foi ao poço em busca de água. Depois que foi salva, ela esquece da água e volta para Samaria. Ela abdicou da sua sede para saciar a sede de salvação dos seus compatriotas. Quando entendemos a necessidade que há de sairmos evangelizando, é porque nós entendemos a profundidade da salvação que recebemos. E ela é tão preciosa, que precisa ser compartilhada. Em terceiro lugar, nós precisamos anunciar o Evangelho. Precisamos pregar o Evangelho. Precisamos evangelizar. Porque somente através da evangelização o reino de Deus pode ser expandido. A primeira mensagem de Jesus foi esta: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. A mensagem que ele incube os seus discípulos de pregarem foi essa: vão e digam por aí que o reino dos céus está chegando. E Jesus disse em Mateus capítulo 24, versículo de número 13 ou 14, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo. O evangelho do reino, em testemunho a todas as nações. Então este evangelho do reino precisa ser anunciado para que este reino cresça, se expanda. A minha visão como obreiro do Senhor não é que a minha congregação se expanda, não é que a minha congregação cresça. É lógico que eu fico feliz quando entro na minha congregação,
Toma o púlpito para pregar e existem muitas pessoas não evangélicas a ouvir a mensagem do Evangelho. Mas a nossa visão deve ser esta: que o reino do Senhor cresça. Por isso devemos evangelizar. Porque Deus, meus irmãos, Ele não tem compromisso com as nossas placas. Ele não tem compromisso com as nossas agendas. Deus tem compromisso com o seu reino. E nós, como súditos do reino, precisamos anunciar o Evangelho para que este reino cresça. Mas o que é o reino de Deus? Qual é a definição que temos? Reino é a definição da extensão de um governo, do governo de um monarca. Reino é o que demarca a influência e a posição de autoridade deste monarca. Então isto posto, nós compreendemos que o reino de Deus é o seu governo, seu domínio sobre a terra, manifesto através da pregação das boas novas. Quando Jesus é enviado por Deus, a Bíblia diz em João 3,16, ou melhor, 17, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo. A palavra enviar ali é a mesma que origina a palavra apóstolo. Deus apostolou o seu Filho ao mundo. Não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. É interessante porque a Grécia Antiga, todas as vezes que invadia um novo território, incumbia alguns oficiais, advogados, artistas, professores, mestres das mais diversas artes da época, colocavam em um navio na direção do país colonizado. Para quê? Para implantar neste país colonizado a cultura da Grécia. E sabe qual era o nome desse navio? Apóstolos. Então, quando Deus envia seu Filho ao mundo, Ele envia com uma intenção de que o seu Filho implantasse na terra a cultura de onde ele veio, do céu. Tanto é que quando Jesus ensina os seus discípulos a orar, em Mateus capítulo 6, a partir do versículo 6, ele diz assim: quando orardes, dizeis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu. O reino é algo que precisa ser anelado, buscado. E como nós instauramos a implantação do reino? Como o reino se expande? Através da pregação do Evangelho. Não se trata, meus irmãos, somente e meramente do seu governo providencial, do modo como Deus rege todas as coisas. O reino de Deus, na doutrina bíblica do Evangelho de Mateus, por exemplo, não se trata só da providência divina, que a providência é o modo como Deus rege todas as coisas, é o modo como Deus rege todos os acontecimentos da vida, da história. O reino de Deus não consiste somente nisso, mas em um domínio prático, visto, manifesto, e um domínio transformador. Nós vimos em Mateus capítulo 24, que somente através da proclamação do Evangelho é que o reino se expande. Jesus Cristo, nas suas parábolas, Ele fala constantemente sobre o reino. Por exemplo, a parábola do semeador, ele diz que a semente é a pregação do reino. Então veja, Jesus tem esse compromisso de instruir seus discípulos a trazer expansão ao reino de Deus. Nós somos agentes desse reino. Se você olhar para a pessoa que está do seu lado, você não vai ver uma pessoa comum. Você vai ver um súdito do reino, escolhido por Deus para avançar com essa mensagem transformadora. E não entenda de maneira equivocada, mas eu quero que você abra sua mente essa noite, para que você exerça influência sobre as esferas, todas as esferas que você pode alcançar. O reino de Deus precisa ser proclamado
nas artes, na educação, na política. Onde quer que existe um súdito do reino, o reino ali precisa exercer influência. Por muito tempo nós relegamos ao diabo. Pastor Luiz, com certeza, não lhe chamando de velho, pastor, mas com certeza o senhor alcançou essa época em que atribuímos ao diabo a política, a televisão. Muitos hoje atribuem, ou melhor, concedem ao diabo autoridade sobre os meios de comunicação, sobre a internet, as mídias sociais. Mas nós, quando olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vemos discípulos de Cristo que trafegavam pelas mais diversas partes da cultura. Paulo em Atenas chega a citar filósofos e poetas da época na intenção de ganhá-los para Jesus. Nós precisamos, do mesmo modo, anunciar que Jesus é o Cristo e Senhor, onde quer que nós estejamos. Esse reino não é um domínio político, físico, monárquico. Não é um domínio governamental. Os discípulos chegaram para Jesus em Atos capítulo 1, versículo 7. Senhor, em que tempo restaurarás o reino a Israel? Pensavam eles que o reino era físico, era o Senhor se assentar no trono literal de Davi, tomando o cetro literal. Jesus lhes disse assim: não vos compete saber os tempos e as estações que o Pai decretou pelo seu próprio poder, mas recebereis virtude, poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas. A nossa incumbência como súditos do reino é testemunhar do Evangelho. Mas não é testemunhar sozinhos. Jesus disse aqui: primeiro recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, para assim serem testemunhas. É interessante porque Jesus, ele não via como suficiente o fato desses discípulos terem permanecido com ele cerca de 3 anos e meio. Eles tiveram o maior professor que já existiu, o maior mestre. Se pudéssemos conceder algum grau acadêmico aos discípulos após a conclusão deste discipulado, poderiam ser chamados de pós-doutores, quem sabe? Mas Jesus não vê isso como sendo o suficiente. Ele diz: primeiro, eu discipulei vocês, lhes dei o exemplo, mas agora vocês vão receber capacidade espiritual para testemunhar. Eu acho interessante porque eu vejo um reflexo disso quando Paulo diz a Timóteo: Timóteo, despertes, reavives o dom que existe em ti. Timóteo era alguém altamente instruído, mas era como se Paulo dissesse: não basta a instrução, Timóteo, você precisa colocar fogo no seu dom. Então, Jesus está nos ensinando que esse reino precisa ser expandido por testemunhas cheias de autoridade e do Espírito Santo. Você precisa ser cheio do Espírito Santo para anunciar o Evangelho com ousadia. Você precisa ser cheio do Espírito Santo para anunciar o Evangelho com autoridade, com vigor. O mundo não respeita um discurso filosófico. O mundo não respeita um discurso acadêmico, feito em nome da fé. O mundo não respeita, mas o mundo, ele se dobra. Você estava no mundo, você se dobrou. Quando alguém anuncia que Jesus é o Cristo e Senhor sobre todas as coisas, para sempre, amém. O mundo se dobrará. Talvez você que está nos visitando essa noite e já disse não várias vezes quando alguém lhe faz o convite para se render a Jesus,
Eu quero te dizer que mesmo que você morra hoje sem se render diante dessa igreja, se render ao Senhor diante dessa igreja, mas haverá o dia, a Bíblia diz, que todo joelho se dobrará e confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Aqueles que o fazem em vida estarão lá confessando e receberão o galardão para a vida eterna, mas aqueles que assim o rejeitam em vida, o farão naquele dia para a condenação eterna. Então eu convido você essa noite a abraçar essa fé, a abraçar este evangelho agora mesmo, abraçar a Cristo para segui-lo, para que confessemos juntos naquele dia que Ele é o Senhor, e assim gozemos eternamente da vida e da plenitude com Ele nos céus. O evangelho precisa ser pregado para que o reino tenha crescimento. Deus não te salvou somente para os seus pecados serem perdoados. A Europa está vivendo um tempo de apostasia, tanto por questões teológicas, teologia liberal foi avassaladora naquele continente, mas também por causa da letargia daquele povo. E nós não podemos caminhar por esta mesma vereda. Nós precisamos anunciar que Jesus é o Cristo, a tempo e fora de tempo. Reinhard Bonk, um grande evangelista alemão, disse que não pregar o evangelho é como esconder o remédio, o antídoto daquele que está enfermo. Que maldade, não é? Você saber de alguém que está enfermo ao seu lado, você tem o remédio e você nega, isso é mal, sim ou não? Fazemos isso todas as vezes que alguém perece ao nosso lado e não anunciamos a Cristo. A minha mensagem, ela tem um caráter de despertamento para você. Nós estamos muito bem. Certo pastor, eu ouvi dizer que os crentes brasileiros são os crentes 3S, salvos, sentados e satisfeitos. Todos nós aqui somos responsáveis por uma geração de almas que está caminhando para o inferno. Eu me lembro quando eu comecei a evangelizar, após o batismo com o Espírito Santo, um fogo se acendeu no meu coração. E na época, em Campina Grande, aos 14 anos, eu saía evangelizando por todos os hospitais. Saía a pé, não tinha dinheiro. O sol daquele castigante. Saía anunciando o evangelho de Jesus nos hospitais, nas praças. Me lembro que aos 15 anos entrei em um bar lá no bairro do Centenário. No momento que eu entreguei um folheto e disse a uma senhora que estava lá, eu posso falar algo para você? A mulher, ela olha para mim espantada e cai manifesta por demônios. Ela recebe a libertação, passamos a fazer visitas, ela foi salva. E depois eu fiquei pensando, caso eu não tivesse anunciado esse evangelho, por quanto tempo ela ainda ficaria aprisionada naquele vício, naquela circunstância? Você só está aqui essa noite porque alguém lhe anunciou a Cristo. Você só está aqui essa noite porque alguém anunciou aos seus pais que Jesus era o Cristo. Por isso você foi criado no evangelho. Por isso você foi criado num lar cristão. Que nós saiamos daqui nessa noite sensibilizados deste evangelho poderoso, capaz de salvar o mais vil pecador. Então, recapitulando a nossa mensagem essa noite, a importância da evangelização para a igreja local. Porque devemos evangelizar. Porque Cristo nos deu o exemplo. Segundo lugar, porque somente através da proclamação do evangelho o homem pode ser salvo. Em terceiro lugar, porque somente através da proclamação do evangelho o reino pode ser expandido. E eu quero nesse momento convidar a igreja a se colocar de pé, por gentileza. Eu convido os irmãos do louvor, por gentileza, a se aproximarem.
Eu quero fazer 2 orações. A primeira, eu quero orar por você, que foi tocado por essa mensagem e deseja firmar um compromisso com Jesus, de não mais se calar. Eu vou orar para que Jesus desperte vocacionados aqui. No ano de 2005, a missionária, que era uma das dirigentes da Igreja Batista onde eu congregava, ela fez um apelo. Ela disse assim: eu quero convidar você a ministrar uma oferta ao Senhor. Você que tem um desejo de falar de Jesus, você que tem o desejo de ofertar a sua vida, não quero que você oferte dinheiro, eu quero que você venha aqui à frente e deposite sua vida como oferta. Eu não tinha dinheiro, a única coisa que eu tinha era a minha vida. E eu fui à frente e fiz esse compromisso com Jesus. Eu não quero que você venha à frente. Eu quero somente que você feche os seus olhos. E se o Senhor, se o Espírito Santo está despertando você para esta obra de todos nós, mas você estava parado, você estava frio, eu vou orar para que o Senhor desperte o desejo no seu coração de não mais se calar. Feche seus olhos, levante uma de suas mãos aos céus. Espírito do Senhor, eu invoco a Tua presença maravilhosa e sobrenatural em nosso meio. Vem, Espírito Santo, e comece a tocar as nossas vidas aqui. Vem, Espírito Santo, e comece a despertar vocacionados. Acenda o Teu fogo nos nossos corações. O Teu fogo que nos faz anunciar este Evangelho. Renove espiritualmente a vida dos Teus filhos nesse momento. Espírito Santo, comece a encher o Teu povo, enchendo mais, vindo com a Tua presença avassaladora e poderosa, despertando dons espirituais nesse momento. Nós oramos, Espírito Santo, desperte agora os Teus filhos, desperte agora a Tua noiva. Eleve a sua voz em oração. Eleve a sua voz em oração. Eleve a sua voz em oração. Espírito Santo, desperta o Teu povo. Desperta o Teu povo. Desperta o Teu povo. Levante homens e mulheres. Levante evangelistas, missionários. Levante pastores. Em nome de Jesus, ó Deus. Desperta nessa noite pregadores e pregadoras da Tua palavra. Anunciadores da cruz. Anunciadores do madeiro. Jovens, ó Deus, inflamados pelo Teu Espírito Santo, capazes de anunciar a Tua palavra nos hospitais, nos ônibus, nas praças, nas escolas. Reaviva o Teu povo essa noite. Desperta a Tua noiva. Em nome de Jesus, receba esta presença maravilhosa. Receba este fogo de Deus em teu coração. Receba este carisma que desce do céu sobre você. Receba esse dom espiritual em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero orar nesse momento por todas as pessoas que entraram aqui enfermas. Nós temos visto, por graça de Deus, muitos enfermos serem curados. Você que está aqui, que porventura você tem alguma hérnia em seu corpo, algum caroço, algum cisto, algum tumor, levante uma de suas mãos, por gentileza. Levante uma de suas mãos, eu quero orar por você. Alguma hérnia, cisto, caroço, tumor, levante sua mão bem alto.
Se você está levantando a sua mão em adoração, baixe um pouquinho. Eu preciso identificar os irmãos que estão enfermos. Isso. Nós vamos orar por você. Mantenha a sua mão levantada. Você que entrou aqui neste lugar, tem algum problema na sua coluna, escoliose, hérnia de disco, levante sua mão bem alto. Eu quero identificar você. Isso, muito bem. Dos irmãos que têm problema de coluna, alguém está se sentindo incomodado agora? Isso, levante a mão assim, acene. Você que está sentindo dores agora, muito bem. Alguma outra enfermidade? Você que precisa de uma intervenção cirúrgica, quem sabe? Você que é estéril e precisa gerar, você deseja gerar. Alguma outra enfermidade? Levante sua mão, nós vamos orar. Apenas para aumentar a sua fé, para você entender que Jesus ainda opera hoje. Nós estávamos em uma das nossas cruzadas agora no mês de fevereiro, e uma irmã foi à frente ao ser convidadas as pessoas que tinham hérnias, caroços, e eu perguntei para ela onde era a hérnia, e ela disse assim: eu tenho um tumor no estômago. E eu perguntei se aquele tumor era palpável. Ela disse que sim, que ela conseguia senti-lo. E nós oramos por ela. Deixei ela por alguns instantes ali, sentindo o poder de Deus. Ela estava sendo tocada. E fui orar por outras pessoas. Uma mulher que tinha pinos no seu joelho e placa. Ela não se movia sem dor há 16 anos. Ela não se dobrava sem dor há 16 anos. Enquanto a irmã fica lá recebendo o poder de Deus pela cura do seu tumor, o Senhor cura essa mulher com essas placas. Ela passa a se mover. Ela andava entre nós sem nenhuma dor, porque o Senhor Jesus a curou. Uma irmã, ela me interrompe enquanto ministrava, dizendo que ela estava sendo curada dos olhos. Ela tinha problemas dos olhos. E naquele momento chegamos até aquela mulher e perguntamos: e aí, irmã? E ela, com lágrimas nos olhos, disse: o caroço sumiu. Eu creio que o Senhor vai operar na sua vida hoje, porque este evangelho é poderoso para operar em nossos corações. Estávamos em uma cruzada agora, há 15 dias. Fizemos essas perguntas por enfermidades. E após orarmos, já estávamos tomando alguns testemunhos. E ao meu lado esquerdo, uma senhora está chorando com o seu filho, pranteando muito. Eu disse: irmão, o que é que aconteceu aí? Um presbítero foi auxiliar na comunicação e disse: Emanuel, essa criança há 6 meses tinha um caroço em seu pescoço e estava surdo do seu ouvido. Ele estava totalmente surdo do seu ouvido esquerdo por conta daquele caroço, e ele já estava ficando surdo do seu ouvido direito. Mas enquanto nós orávamos, aquele caroço sumiu e o ouvido da criança se abriu no mesmo instante. Mas eu quero que você entenda, não é Emanuel que faz isso. Eu não sou o médico, a minha profissão aqui é outra, eu sou eletricista, inclusive estou de plantão essa noite. Estou aqui pregando, mas a qualquer momento a empresa pode ligar. Mas nós servimos ao médico dos médicos. Nós vamos orar. E após essa oração, o pastor nos autoriza a convidar você que deseja. Pode vir aqui à frente, nós vamos orar por você. Se desloque rápido, por gentileza. Isso, venha em nome de Jesus. Por gentileza, nessa primeira aqui na frente, pessoas com caroços, hérnias. Caroços, cistos, hérnias, aqui na frente, bem aqui. Isso, desse lado, desse meu lado esquerdo. Aqui do meu lado direito, se possível, as pessoas com problemas de coluna. Isso, aqui do meu lado esquerdo. Direito, aliás, do seu lado esquerdo. Aqui desse lado, as pessoas com cistos, hérnias, caroços, algum tumor, venha para cá. Nós vamos orar por você. Isso. A Bíblia diz em Tiago capítulo 5, versículo 15, que a oração da fé
sarará o enfermo. É a Bíblia quem diz. Então não deixe espaço para dúvida aqui. Não deixe. Creia que o poder do Senhor está aqui conosco para curar. Eu vou fazer uma oração geral aqui e depois eu vou impor as mãos. Enquanto eu estou impondo as mãos, eu peço ao grupo de louvor que cante um hino ao Senhor. Feche os seus olhos, coloque a mão no local da sua enfermidade. Senhor, em nome de Jesus, nós rogamos a tua bênção sobre o teu povo agora. É neste momento que nós rogamos a bênção sobre a tua igreja, porque é neste momento que o teu povo está precisando de um escape para a saúde. Em nome de Jesus, ó Deus, nós rogamos o poder do teu Espírito. Comece a tocar os teus filhos agora. Isso, mais, Senhor, mais. Aumente e intensifique a tua presença nos membros que estão enfermos. Agora, nós ordenamos a toda doença. Nós não ordenamos ao Senhor, mas a doença agora. Doença em nome de Jesus. Caroço, comece a secar agora. Caroço, seque. Cisto, desapareça. Nódulo, seja aniquilado agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Todo cisto agora, suma. Se dissolva. Todo tumor agora, desapareça em nome de Jesus. Vai embora. Agora. Agora. Todo problema nas articulações. Todo problema na coluna. Agora em nome de Jesus. Saia, vai embora. Vai embora. Vai embora. Vértebras desgastadas. O Senhor me mostra vértebras desgastadas. Cartilagens. Em nome de Jesus. Comece a ser curada agora. Comece a ser curada agora. O poder criativo do Senhor está aqui para criar novas cartilagens, novas vértebras, em nome de Jesus. Agora, agora, receba a sua cura em nome de Jesus. Você que não conseguia levantar o braço, devido a dores, devido a problemas nas articulações, devido a problemas nas vértebras, em nome de Jesus, receba cura agora. Receba cura agora. Grupo de louvor, cante ao Senhor em nome de Jesus. Quero ser usado da maneira
graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, os Espíritos de Deus. Você crê nisso? Vamos cantar mais uma vez no início. O Espírito de Deus, o Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Glória a Deus. Exalte ao Senhor essa noite. Os Feridos de alma são, curados, os cativos oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Quero contemplar tua glória e majestade. irmãos, para servir de gatilho para a sua fé. Juliane, a nossa irmã Juliana estava com um nódulo em uma das suas mamas, do tamanho de um limão. E o nódulo desapareceu para a glória e honra do nome de Jesus. O senhor é esposo dela? O senhor testifica, irmão, isso? O senhor confirma isso? O Senhor está operando aqui. Aleluia! Ora. Mais alguém aqui já não é pela fé. Eu creio que você é alguém que já sente que a dor. Você não está mais sentindo aquela dor que você sentia antes. Onde está você? Mais alguém aqui? A irmã aqui estava com um problema sério nos ombros, é isso, irmã? Mais alguém? Você já não está mais com a dor no seu corpo. Mais alguém? Levanta a mão bem alto, olha só. Olha só, muitos irmãos, levanta a mão. Isso, olha só que coisa linda. Mais alguém aqui teve o caroço, sumiu o caroço. Confira. O Senhor está operando aqui. Este é o poder do Evangelho que eu prego. Vamos cantar o Senhor. Oh, leva-me à sala do trono pra te adorar, Senhor. Oh, leva-me à sala do trono pra te adorar, Senhor. Pra te adorar, Senhor. Pra te adorar, Senhor. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. 3 minutinhos para nós terminarmos o culto. Não seja deselegante sair por aquela porta sem receber a bênção. Não seja deselegante. Olhem todos para mim, todos que vieram aqui na frente. Quando nós oramos, você tem que manter uma expectativa. Aqueles que já tiveram o toque divino aqui, se o seu caroço realmente sumiu, testemunhe, procure o pastor. Falou: pastor, eu não consigo nem subir ali em cima para falar, o senhor me ajuda? Eu ajudo,
mas vem aqui, pelo menos fale: Jesus me curou. Jogue fora esse medo, essa covardia. Tem que testemunhar. Testemunhar do Evangelho, e o Evangelho também fala que ele cura. Tá bom? E você, que não sentiu o efeito agora, ainda não viu o resultado